vez, feliz ano novo a todos. É uma grande alegria e privilégio poder estar compartilhando com vocês nesse quase primeiro domingo do ano. E é claro que a tendência é nós pensarmos, como o Neto já esteve dizendo, em listas, né, o que nós nos comprometemos, de que forma esse ano vai ser diferente, e como já escutamos também, os desafios são muitos. Então nós vamos, nos próximos minutos, conversarmos um pouco, baseados no livro de Jeremias, sobre alguns princípios que emanam dos versículos que nós estaremos lendo e que nos ajudam a considerar de que maneira nós podemos começar bem um novo ano. E é muito interessante que alguém se deu ao trabalho de fazer algumas contas. E o resultado foi muito interessante. E a ideia é a seguinte: se eu conseguir chegar nos 75, Dario está mais perto que eu, mas, né, para alguns de nós o desafio ainda é maior. Se nós conseguirmos chegar nos 75 anos de vida, como é que nós teremos utilizado esses 75 anos de vida? E aqui nós estamos pensando em 24 horas completas, tá bom? Então, por exemplo, quando eu vejo aqui 3 anos completos estudando, significa que eu terei passado 3 anos, se fosse possível, 24 horas por dia estudando, então eu teria ocupado dos meus 75 anos, 3 anos eu teria passado estudando. Não nos assusta, para alguns talvez seria um pouquinho mais, 7 anos nós passaríamos comendo, eu acho que eu adicionaria mais alguns anos aqui, em alguns casos, 14 anos trabalhando, né, para aqueles de nós que ficamos empregados todo o tempo produtivo da nossa vida, 5 anos dirigindo um automóvel ou viajando de transporte público, também bastante interessante, 5 anos conversando, 24 horas por dia. Mais uma vez, para alguns, acho que o número de horas seria maior. Se tudo for muito bem, 1 ano doente, 24 horas por dia, ou nos recuperando de uma doença, porque não é mais porque a gente, né, acaba morrendo antes de que seja mais tempo. E 24 anos dormindo. Olha só, gente. Como é possível? Conheço alguns que talvez dormiriam um pouquinho mais. 3 anos lendo livros, revistas e jornais, que não são necessariamente atividades lúdicas, né? 12 anos em atividades lúdicas e entretenimento, e 5 meses e meio na igreja. Caso você, em todos os seus 75 anos de vida, não tenha deixado de ir à igreja sequer um domingo. Ou seja, acho que nenhum de nós aqui cumpriremos essa meta. E quando nós vemos a maneira que normalmente nós utilizamos a nossa vida e de que maneira nós utilizamos o tempo que o Senhor deixou em nossas mãos, é normal que a gente faça aquilo que já foi mencionado. A gente passa a pensar em resoluções, de que maneira eu posso fazer melhor aquilo que eu já venho fazendo, o que será o que eu posso mudar, o que eu posso começar a fazer que eu ainda não estou fazendo. E tudo isso, principalmente para nós cristãos, nós temos que levar em conta aquilo que nós vemos no livro de Atos, quando o autor está se referindo ao apóstolo Paulo, e quando a Davi. E quando ele se refere a Davi, ele diz que Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração. Então, quando nós pensamos em começar um novo ano, uma das coisas que deveria estar na nossa mente é justamente, bom, eu estou começando um novo ano, tem uma série de coisas legais que eu gostaria de fazer, mas de que forma será que eu poderia mudar, transformar, mudar algumas coisas para que, de fato, eu pudesse cumprir os propósitos que Deus tem para a minha vida durante a minha geração. E você pode ter certeza que Ele sim tem um propósito para cada um de nós.
E quando nós olhamos acerca do propósito de Deus para o seu povo, nós vemos um resumo muito interessante. Você não precisa ainda abrir a sua Bíblia, porque eu vou mostrar os pontos em Gênesis, capítulo 18, versículos 18 a 19, e nós teríamos outras passagens que nós poderíamos usar para mostrar quais são os propósitos de Deus para o seu povo. Mas aqui nessa passagem nós vemos de uma forma muito clara que ele estava, nesse caso, falando com Abraão, ou sobre Abraão, e ele dizia que ele faria de Abraão uma grande nação. Ele prometeu que, através dessa grande nação que surgiria a partir de Abraão, chamada Israel, todas as nações do mundo seriam abençoadas, ou todos os povos do mundo seriam abençoados. E para que essa missão de que todos os povos do mundo fossem abençoados, era necessário que o povo de Deus, hoje a igreja, hoje cada um de nós individualmente, que formamos o corpo de Cristo, a igreja, era necessário que nós caminhássemos nos caminhos do Senhor, fazendo o que é justo e direito, como nós já comentamos em outras pregações. Mas no caso específico do povo de Israel, que é com quem Jeremias está lidando, nas passagens que nós veremos, o povo, na verdade, depois de muita advertência, depois de muita profecia, depois de muito castigo da parte de Deus, os profetas continuavam insistindo, dizendo: vocês precisam voltar aos caminhos anteriores, vocês precisam se arrepender dos seus maus caminhos, mas não teve jeito. O povo não fez o que era justo e direito, e o povo não caminhou nos caminhos do Senhor. E, na verdade, nós vemos nesse contexto que no livro de Jeremias nós vemos uma série de acontecimentos geopolíticos e políticos na política internacional, não muito diferente dos dias de hoje. Por exemplo, se nós formos pensar no que nós lemos durante as últimas 2 semanas, nós podemos pensar que nós estamos a ponto de receber um novo presidente nos Estados Unidos, que estão dizendo, as más línguas, acabou sendo eleito, ajudado pelo fato de a Rússia ter hackeado alguns computadores importantes do governo dos Estados Unidos. Esse é um fato internacional extremamente importante. E esse presidente eleito está prometendo fazer uma série de coisas que provavelmente vai mudar radicalmente alguns aspectos do mundo em que nós vivemos. Nós temos um país como a China, que está se transformando numa grande superpotência em vários setores, que está se aliando com um país com a Rússia, que está se aliando com um país com o Irã, com o propósito de ajudar em certas situações no país chamado Síria, tudo isso para fazer exatamente o contrário do que um outro país chamado Estados Unidos quer que seja feito. Com isso, nós estamos vendo milhões de refugiados por todo o mundo, e no meio de tudo isso, às vezes nós pensamos que Deus não tem nada a ver com essas mudanças internacionais e geopolíticas. Mas não é o que nós vemos quando nós estudamos o livro de Jeremias. Mais ou menos por volta do ano 700, o profeta Isaías esteve pregando ao povo de Israel, dizendo: vocês devem se arrepender, porque vem aí uma grande superpotência, e essa grande superpotência vai exercer o juízo de Deus sobre vocês, porque vocês não estão caminhando nos caminhos do Senhor. 100 anos mais tarde, depois de Isaías, apareceu o profeta Jeremias. E Jeremias continuou batendo na mesma tecla, dizendo: vocês precisam se arrepender. Existe um grande reino, uma superpotência mundial, no caso era a Síria. E depois de algum tempo, essa superpotência se transformou na Babilônia, porque a Babilônia conquistou a Síria.
E Jeremias continuou insistindo: esses acontecimentos internacionais têm implicações para todos nós, o povo de Deus, porque, na verdade, sou eu que estou promovendo esses acontecimentos internacionais para que o julgamento seja feito sobre aqueles que escutaram a minha palavra, porém não obedeceram. Portanto, vocês vão receber as consequências daquilo que vocês fizeram. Isso quer dizer que todos os movimentos e geopolíticas internacionais têm a ver com o que Deus está fazendo para isso, para aquilo? Não. Mas isso significa que nós sim precisamos estar atentos ao que está acontecendo e tentarmos discernir os tempos em que nós vivemos, se nós vamos verdadeiramente cumprir os propósitos de Deus para a geração que nós estamos vivendo. Infelizmente, no caso do povo de Israel, no meio dessa turbulência geopolítica, quando a Babilônia se transformou na grande superpotência da época, Jeremias, mesmo chamando o povo ao arrependimento, parece que eles estavam determinados a continuar na desobediência, a acreditar em amuletos e a seguir vozes estranhas. E eu gostaria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia no capítulo 7 de Jeremias. Jeremias, capítulo 7. E nós leremos dos versículos 1 até o versículo 8. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Põe-te à porta do templo e proclama ali esta palavra. Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá que passeis por essas portas para adorar o Senhor. Versículo 3. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: endireitai os vossos caminhos e as vossas ações, e vos fareis habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: este é o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Mas se de fato endireitardes os vossos caminhos e as vossas ações, se realmente praticardes a justiça entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem seguirdes outros deuses para vosso próprio mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde a antiguidade para sempre. Mas vós confiais em palavras falsas e sem proveito. Vamos abaixar a cabeça um minuto e vamos entregar mais uma vez esse momento ao Senhor. Senhor, nós queremos rogar-te que seja o teu Santo Espírito que esteja falando através da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a discernir os tempos. E ajuda-nos, Senhor, nesse começo do ano, a decidirmos de que nós faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para cumprirmos os propósitos que Deus tem para cada um de nós na nossa própria geração. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Nós vemos logo de cara que no versículo 3, Jeremias está enfatizando o fato de que o povo deveria corrigir condutas e ações. Mas então nós podemos fazer a pergunta: por que foi que o povo não deu ouvido a Jeremias? Porque eles não aceitaram a palavra do profeta. A palavra de Deus estava sendo falada ao seu povo. Durante décadas, Jeremias esteve pregando, ele sofreu, ele apanhou, ele foi jogado num poço, ele foi ameaçado de morte, mas ele insistiu apresentando a palavra do Senhor, dizendo: vocês precisam voltar aos caminhos estabelecidos por Deus, que é caminhar nos caminhos do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Mas por que, apesar de toda a insistência, veio Isaías, depois veio Jeremias, havia outros profetas? Porque eles estavam confiando primeiramente em amuletos. Nesse caso, o amuleto principal era o templo. Vocês sabem que Salomão havia construído um templo belíssimo. O templo representava a presença de Deus no meio do seu povo. E no meio de tudo isso,
eles estavam entendendo, porque havia falsos profetas que depois que Jeremias profetizava dizendo, o Senhor está dizendo que vocês precisam se arrepender dos seus maus caminhos, chegavam outros homens religiosos, chegavam outros profetas, se fôssemos aplicar para os dias de hoje, chegavam alguns pastores dizendo, pessoal, não escute o que Jeremias está dizendo. E vocês não precisam se preocupar com essa superpotência Babilônia que está se levantando ao norte e ao leste, porque nós temos algo que nos protege. Nós temos o templo de Deus, nós temos o templo de Salomão no nosso meio, e não existe nada que vai permitir com que Deus deixe com que alguém destrua Jerusalém e o seu templo, porque nós podemos viver a nossa vida, e o único que nós precisamos é chegar lá, oferecer sacrifícios, fechar os olhos e dizer, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, e eu vou estar protegido contra qualquer mal. E eles acreditaram nessas falsas promessas, nesses amuletos e, talvez poderíamos dizer, mantras. E veja só o que o versículo 9 e 10 está dizendo, vai aparecer na tela, que é isso. Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente. Queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizei, estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Então havia uma religiosidade externa que não coincidia em nada com aquilo com que Deus realmente esperava do seu povo. O seu povo, Israel, foi chamado para ser um povo santo e, através da sua santidade, chamar as outras nações para o único e verdadeiro de Deus. Esse era o propósito de Deus para o seu povo, mas eles não estavam fazendo isso. E nós vemos muito explicitamente o que significa corrigir condutas e ações. Jeremias especifica muito claramente, tratar um ao outro com justiça, tratar com decência e com justiça o estrangeiro, o órfão e a viúva, não derramar sangue inocente, não seguir a outros deuses. E se eles fizessem isso, eles poderiam permanecer ali na terra, e eles seriam abençoados por Deus, e eles poderiam viver uma vida conforme a vontade de Deus. E quando nós vemos isso, e dentro do nosso tema, como começar bem um novo ano, creio que nós já podemos tirar algumas lições que emanam desses poucos versículos que nós acabamos de ler. Primeiro, não nos esqueçamos de pedir sabedoria a Deus para que nós possamos entender os tempos em que nós vivemos e entendermos essas grandes questões da política internacional e movimentos e migrações e refugiados e guerras e grandes potências que estão surgindo, porque no meio disso Deus pode estar usando essas circunstâncias para cumprir os seus propósitos. Centenas de iranianos estão se convertendo por ano na Alemanha porque tiveram que fugir do seu país, por causa de questões políticas e geopolíticas. Milhares de sírios refugiados no Líbano estão se convertendo ao Senhor, sírios muçulmanos, estão se convertendo ao Senhor como resultado desses movimentos geopolíticos, onde sim existe muita desgraça, nós não podemos aceitar a miséria que está acontecendo, mas no meio disso nós vemos que de alguma forma pessoas estão chegando aos pés de Cristo como resultado de situações tristes e terríveis. Mas outra forma, então, que nós acabamos de ver, que serve como princípio para aqueles de nós que queremos realmente caminhar nos caminhos do Senhor,
nós precisamos analisar, orar, pensar e perguntar ao Senhor: Senhor, de que maneira nós podemos corrigir os nossos caminhos? O que é que eu estou fazendo, indo na direção equivocada, que não está de acordo com a tua vontade e não está contribuindo para que eu realmente possa estar cumprindo os propósitos de Deus na minha geração? Não dar ouvidos a vozes estranhas, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso numa outra passagem. E nem confiar no templo e nem em amuletos. E aqui, gente, é importante que nós entendamos que sim, é importante e bíblico que eu venha à igreja e dê a minha oferta, mas nós precisamos fazer isso consciente que não é isso que vai nos salvar, porque senão isso se transforma num amuleto e numa negociação com Deus. Nós podemos sim colocar o símbolo do peixinho atrás do seu carro, sempre que você não faça muita besteira no trânsito, porque daí vai ficar chato. Mas não é isso que nos protegerá. Nós podemos sim colocar um adesivo na janela da nossa casa dizendo: eu e a minha casa seguiremos ao Senhor. Mas não é nisso que nós devemos colocar a nossa confiança. A nossa confiança deve vir do fato de que nós dependemos de um Deus todo-poderoso. E não existe nenhum amuleto que vai nos salvar ou nos proteger. A única coisa que pode nos proteger é a fé em Cristo Jesus. E, como resultado, caminhar nos caminhos do Senhor, fazendo o que é justo e direito. O resto é amuleto. E amuletos que não vão nos levar a lugar nenhum. Muito interessante notar que os textos que nós estamos lendo foram dirigidos ao povo de Deus. Nós não estamos vendo aqui os profetas falando para o povo da Babilônia, nós não estamos vendo aqui o profeta falando para o povo da Síria, nós estamos vendo aqui o profeta falando para o povo que durante séculos esteve escutando das mais diferentes maneiras o que é que o Senhor esperava do seu povo para que eles pudessem ser luz para as nações, vivendo uma vida santa. E como resultado dessa desobediência, eles não emendaram os seus caminhos, não se arrependeram dos seus caminhos. Aconteceu uma primeira deportação. A Babilônia chegou a Jerusalém e levou uma primeira leva de prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia, que hoje é onde nós conhecemos como o Iraque. E para nós entendermos a seriedade dessa situação, do que foi essa primeira deportação, como resultado, como consequência do pecado do povo de Deus, eu quero que a gente pense durante alguns minutos numa situação hipotética. Vamos pensar em Londres durante a Segunda Guerra Mundial, sendo invadida pelos alemães. Mais ou menos ano 1940, 1941. Nós sabemos que eles não foram invadidos, mas vamos pensar hipoteticamente caso isso houvesse acontecido. Nós sabemos que a Força Aérea Alemã bombardeou fortemente Londres e outras cidades da Inglaterra durante muito tempo. Eles queriam destruir primeiramente a moral, eles queriam conseguir destruir a Força Aérea Britânica para depois conseguir entrar por terra e conquistar Londres. O plano da invasão terrestre nunca foi levado a cabo, pois a aviação aérea inglesa acabou derrotando a Força Aérea Alemã. Porém, suponhamos por um minuto que a história tivesse sido diferente. Suponhamos que, de fato, os alemães tivessem conquistado Londres.
Ao conquistar Londres, Hitler teria dado ordens para que o rei, o primeiro britânico ministro, no caso Winston Churchill, fossem, assim como os ministros de Estado, fossem levados para a Alemanha. Além disso, Hitler teria dado a ordem para que os seus soldados invadissem as melhores universidades do Reino Unido, como Cambridge, como Oxford, etc., etc., e levassem para a Alemanha os principais professores, filósofos e cientistas dessas universidades, inclusive aqueles que tinham sido laureados com prêmios Nobel da Paz, da Física, da Literatura, etc., etc. E suponhamos que nessa situação hipotética, a única pessoa verdadeiramente importante que tenha permanecido na Inglaterra tenha sido o arcebispo, que controla a igreja anglicana. Imaginemos a situação. Londres totalmente destruída. Os principais líderes políticos e os principais professores, filósofos e cientistas do país tinham sido levados como prisioneiros de guerra para um país distante. Num momento como esse, era óbvio que toda a população britânica, daqueles que tinham permanecido no Reino Unido, como aqueles que tinham sido levados como prisioneiros para a Alemanha, estivessem pensando como nós vamos reerguer a nossa nação. O que nós faremos para voltar do cativeiro e contribuir para que a nossa nação seja restabelecida e que toda a destruição que foi feita seja realmente restabelecida. Quando essas perguntas estavam passando, hipoteticamente, na mente dos cidadãos britânicos, o arcebispo aparece em Londres e escreve para os exilados na Alemanha dizendo que eles não deveriam ficar ansiosos com essas perguntas. Eles deveriam permanecer na Alemanha, não se preocupem em regressar para o Reino Unido. Lá na Alemanha, eles deveriam recomeçar a vida, casar seus filhos e suas filhas e trabalhar para a paz da Alemanha nazista. Por favor, abra sua Bíblia no capítulo 29 do livro de Jeremias. Vamos ler dos versículos 1 a 9. Aqui nós já vemos a situação, Jeremias já está falando num contexto onde a primeira leva de refugiados já tinha sido levado para a Babilônia. E aqui nós vemos Jeremias dizendo: estas são as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao restante dos anciãos dentre os exilados, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso se deu, versículo 2, depois que o rei Joaquim, a rainha-mãe, os funcionários do palácio, os chefes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e os artífices haviam saído de Jerusalém para o exílio. A carta foi enviada por intermédio de Elasa, filho de Safá, e de Gemarias, filho de Ilquias, se tem alguma grávida aqui, vários nomes interessantes, os quais Zedequias, rei de Judá, enviara a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a carta dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos. Atenção, era o Senhor Deus que estava dizendo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o Deus de Israel, a todos os que estão no exílio, aos quais deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus está dizendo que foi Ele que deportou de Jerusalém para a Babilônia. Nabucodonosor foi somente um instrumento usado por Deus para que a sua vontade tivesse sido cumprida. E aí vem a mensagem a partir do versículo 5. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto.
Casai-vos com mulheres e gerais filhos e filhas. Também tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir. Empenhai-vos pela prosperidade da cidade, para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Versículo 8: Pois assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que vivem entre vós, nem deis ouvidos aos sonhos que eles sonham por vós. Eles vos profetizam mentiras em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos designados para a Babilônia, eles provavelmente, confiando em promessas falsas, em falsas profecias, acreditavam que em alguns meses estariam retornando. Quando se completarem os 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito e vos trarei de volta a esse lugar. E para que entendamos um pouquinho melhor que tipo de pessoa foi levado para o exílio como prisioneiro, existe uma outra passagem na Bíblia que foi escrita se referindo à mesma época dessa passagem que nós lemos em Jeremias, e vai aparecer na tela, se ainda não apareceu, está aqui embaixo. Daniel, capítulo 1, versículo 3 a 4, que diz assim: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. E o que isso tem a ver com como começar bem um novo ano? Nós vimos que o povo teria que ficar 70 anos e não 7 dias, nem 7 semanas, nem 7 meses. E aí nós vemos, numa situação orquestrada por Deus, que influenciava superpotências mundiais, e que era resultado do juízo de Deus sobre o seu povo que não caminhava nos seus caminhos, fazendo o que era justo e direito, nós vemos que no meio de uma nova situação, por maior que seja a adversidade, nós devemos encarar essa situação de frente e devemos ser proativos. Versículo 5: construam casas, plantem jardins, comam dos seus frutos. Nós vemos que estar numa situação adversa não nos isenta da responsabilidade de tomarmos a iniciativa e fazer o melhor possível para melhorar essa situação adversa. E aí nós vemos no versículo 7 do capítulo 29, Jeremias dizendo: busquem a paz da cidade para a qual vocês foram levados como prisioneiros. Imagina só o arcebispo de Cantuária, não do Brasil, lá na Inglaterra, mandando para os hipotéticos exilados ingleses na Alemanha: contribuam para a paz da Alemanha nazista. Isso é exatamente o que nós vemos, por exemplo, em Romanos capítulo 12, versículo 8, que diz: façam todo o possível para viver em paz com todos, apesar das circunstâncias que nos rodeiam. Ou ainda o Senhor Jesus dizendo em Mateus capítulo 5, versículo 43 a 45, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Ou seja, se não fizermos isso, nós não seremos filhos do nosso Pai que está no céu. No meio de uma nova situação,
ou numa situação adversa, devemos orar orar e amar por aqueles que estão ao nosso redor, mesmo que eles tenham contribuído de alguma maneira para o mal que nos sobreveio. Para o povo de Israel, estes eram conceitos totalmente novos. Eles se consideravam o centro do mundo. Eles achavam que Deus estava olhando somente para eles. E nós vemos nos versículos 8 e 9 do capítulo 29 que Jeremias mais uma vez está dizendo: não deem ouvidos a vozes estranhas. E esse é uma excelente recomendação para nós que estamos começando um novo ano. Existem muitos falsos profetas no meio do povo de Deus. Esses falsos profetas estavam falando exatamente aquilo que as pessoas queriam ouvir. E com isso eles ganhavam mais popularidade e possivelmente, inclusive, recursos financeiros. E é claro que eu quero escutar que eu terei um novo trabalho, que nesse novo trabalho meu salário dobrará, que o príncipe encantado finalmente aparecerá, que aquela doença será curada, que eu conseguirei comprar o novo Honda Civic geração 10, inesperado como você esperava, com todos os opcionais disponíveis, que o esposo que saiu de casa voltará arrependido e apaixonado e que terei um ano de vitórias. Queira Deus que seja assim para cada um de nós. Mas no meio de uma situação difícil e adversa, busque discernimento em relação a todas as vozes que você está escutando por todos os lugares que você passa. A palavra de Deus em Efésios capítulo 5, versículo 10 diz: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. E depois em 1 João capítulo 4, versículo 1, nós vemos: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E eu creio que um dos grandes erros que nós temos feito como cristãos é que nós chegamos no culto de domingo, passamos aqui cerca de 1h30, das quais cerca de 40 minutos é uma mensagem baseada na palavra de Deus, e depois passamos os outros 6 dias escutando alguns programas de rádio e televisão supostamente cristãos e evangélicos. E nós começamos a acreditar em alguma dessas coisas que estão sendo pregadas, e essas teologias começam a penetrar na nossa mente, e nós começamos, inclusive, até a ter certos mantras, achando que são essas coisas que vão nos proteger e nos fazer verdadeiramente felizes. E nós começamos a viver uma vida onde nós achamos que o Evangelho é uma barganha com Deus. Para os falsos profetas, paz e prosperidade poderiam ocorrer somente em Jerusalém. Para Deus, paz e prosperidade ocorrem quando estamos exatamente onde Ele quer que estejamos, fazendo o que é justo e direito e caminhando nos caminhos do Senhor. E Jeremias continua dizendo, eu gostaria que você desse uma olhada no capítulo 29 mesmo, a partir do versículo 10. Desculpa, a partir do versículo 11. Jeremias 29, a partir do versículo 11. Pois eu bem sei que planos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor.
planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Eu vos reunirei dentre todas as nações e de todos os lugares para onde vos dispersei, diz o Senhor, e vos trarei de volta para o lugar de onde vos exilei. Como começar bem um novo ano? Arrepender-se e buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Confiar e descansar nos planos que o Senhor tem, mesmo quando estamos vivendo em situações adversas, mas sempre com a certeza de que estamos caminhando nos caminhos do Senhor, fazendo o que é justo e direito. E clamarmos a Deus, verdadeiramente arrependidos, para que Ele volte a sua face para nós e nos ajude a endireitarmos os nossos caminhos e, dessa forma, vivermos uma vida santa que vai contribuir para que todos os povos da terra conheçam que somente Ele é Deus. As nossas resoluções para 2017 poderiam parecer mais ou menos assim. Não comerei mais doces nem massas. Eu sei que alguns de vocês têm outra dieta, então desculpes, depois eu posso colocar numa outra pregação. Comerei apenas pão integral. Perderei 12 quilos nos próximos 3 meses, quem me dera. Lerei, no mínimo, um novo livro por mês. E eu posso falar o próximo item, porque ela não veio. Tentarei ser paciente com a minha sogra. Serei generoso e aumentarei a mesada dos meus filhos. Irei para a academia 4 vezes por semana. E até participarei da equipe missionária da CB Moema, que vai para o Líbano em maio e junho de 2017. Não tem nada de errado nessas resoluções. Muito bacana se você conseguir, inclusive da sogra. Mas se nós adicionarmos aquilo que nós acabamos de ver e que emanam dos textos de Jeremias que nós acabamos de ler, nessas minhas resoluções eu também vou incluir que eu tentarei discernir os tempos. Eu confiarei no Senhor e não nos amuletos. Eu buscarei uma vida santa. Eu não darei ouvidos a vozes estranhas. Buscarei discernimento para ouvir a voz do Senhor. Eu serei proativo independentemente das circunstâncias que me rodeiam. Buscarei ter paz para com todos, inclusive com aqueles que eu não aguento mais no meu trabalho. Buscarei o Senhor com um coração arrependido. E no meio de um mundo turbulento, eu descansarei no poder de Deus. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos abaixar a cabeça mais uma vez. E eu gostaria que você refletisse por alguns minutos, alguns momentos, sobre o que significa termos em mente esses diferentes aspectos que nós vimos e de que maneira nós
cumpriremos os propósitos de Deus para a nossa geração, caminhando nos caminhos do Senhor, fazendo o que é justo e direito, não dando ouvido a vozes estranhas, não usando amuletos, mas confiando, Senhor, somente Tu és o meu Deus, meu libertador, torre forte. E nesse ano, Senhor, eu prometo diante de Ti, que sejam quais forem as circunstâncias, eu me agarrarei a Ti, sabendo que, se eu passar pelo fogo, Tu estarás lá comigo. Se eu passar por águas profundas, Tu vais me sustentar, Senhor. Porque eu não devo confiar num templo, nem num peixinho, nem num adesivo na minha janela. Mas sim no Senhor Jeová, Deus, Criador dos céus e da terra, entendendo que isso só é possível porque Cristo morreu e derramou o seu sangue por mim, e ressuscitou, e um dia virá nos buscar. Senhor, obrigado por essa promessa incrível. E obrigado porque, se nós nos arrependermos de todo o nosso coração e nos virarmos a Ti, Tu estenderás Tua mão, Senhor, e juntamente contigo poderemos caminhar nos Teus caminhos, fazendo o que é justo e é direito. E com isso, Senhor, seremos um povo santo, que através dessa santidade e dessa luz que brilhará, todos os povos da terra serão atraídos e escutarão que somente Jesus Cristo é Senhor. Abençoa-nos, Senhor, durante esse novo ano. Proteja-nos, Senhor, com a Tua mão poderosa e dá-nos força e coragem para fazermos a Tua vontade, seja qual for a circunstância. É o que nós pedimos em Cristo Jesus. Amém.